Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos. Eu gostaria de deixar um breve insight, o qual foi escrito pelo apóstolo São Paulo, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O apóstolo diz que Deus, ele é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente, tudo aquilo que você pede ou que você pensa, ou seja, as suas palavras são abençoadas pelo poder de Deus. Os seus pensamentos são abençoados pelo poder de Deus. Se o poder de Deus estiver operando na sua vida, seja por palavra ou seja por pensamento, Deus, ele irá realizar os desejos do teu coração. Você pode ter pedido em oração? Ótimo, perfeitamente, muito bom, muito bem, como dizia um amigo meu. Mas ainda que você não tenha pedido em oração, que você somente tenha pensado, saiba que o poder do pensamento de uma pessoa em que o poder de Deus opera na vida dela, ele é, como diz o nome de forma redundante, ele é poderoso, ele é eficaz, ele é pragmático, ele traz resultados positivos, favoráveis na vida das pessoas. Eu tô falando isso pra você porque aconteceu comigo recentemente algumas coisas que eu só queria que acontecesse, que eu só fiz pensar e nem sequer contei nada pra ninguém, nem pedi nada pra ninguém, nem sequer pra Deus em oração. E ainda assim, Deus ouviu os meus pensamentos e me abençoou. E tem me abençoado dia após dia. Então, gente, eu quero aproveitar o ensejo para abençoar a vida de 3 amigos meus, que é o Dr. Jefferson Paixão Leite, que é o Dr. Edmar Ribeiro de Oliveira e é a minha grande amiga Dierlen Melo Guimarães. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Eu gostaria de trazer o tema de hoje. Você pode anotar aí no seu papel com a sua caneta ou mesmo no seu bloco de notas do celular, tablet, computador, PC e outros. Celular, no bloco de notas, ou qualquer que seja o aplicativo que você estiver utilizando, ou na sua agenda. Chega assim, querido diário, o tema de hoje é checklist do advogado. Eu gostaria de falar 3 pontos relacionados ao checklist do advogado, que ainda são os aspectos gerais. Está bem? Ainda são os aspectos gerais. O primeiro deles é: qual a ação cabível? Não é necessariamente nessa ordem, tá? Qual a ação cabível, quais os documentos necessários e onde procuro um advogado. Então, na ordem seria onde encontro um advogado. E quando o encontro, qual a ação que seria cabível. E quando eu sei qual a ação que seria cabível, quais são os documentos necessários. Aí eu te faço a seguinte pergunta: onde eu acho um advogado? Na defensoria? Onde eu acho um advogado? No PAC? Onde eu acho um advogado? Nas faculdades? Onde eu acho um advogado? Um advogado particular? Talvez essa seria a melhor ideia? Até penso que sim. Mas cada caso ele vai determinar a resposta para cada situação. Então, vídeo que segue. Onde se encontra um advogado? Um advogado particular sempre lhe será a melhor opção. Por quê? Na defensoria pública, a defensoria pública atende milhões de pessoas. Só em Manaus nós temos 2 milhões de pessoas. Imagine no Amazonas inteiro. Então a defensoria pública não dá conta da população de baixa renda, ainda mais de todo mundo. Ou seja, mesmo que você seja considerado pobre na letra da lei, se você puder buscar um advogado particular, procure. Com certeza você vai achar um que vai se sensibilizar com a tua causa e vai te ajudar e vai facilitar a situação para você. Procure sempre um advogado particular, porque o defensor público ele já é muito atarefado, ele já faz muita coisa. E eles são verdadeiros heróis. Só que não tem como dar conta, é impossível. No PAC, o PAC é atendido pela defensoria pública, então é redundante. Um advogado particular, por mais fraco que ele seja, ele sempre será a sua melhor opção.
busque sempre, consulte sempre um advogado. E leia-se, consulte sempre um advogado particular. Então, essa é a primeira questão. Onde encontrar um advogado? Você pode buscar pelo Google, você pode buscar em eventos familiares, você pode buscar na sua igreja, em algum desses lugares você vai achar. Você pode buscar junto ao presidente da sua comunidade, do seu bairro. Algum deles conhece um advogado que você pode indicar, entendeu? Eu atuo como advogado, mas eu mesmo não divulgo o meu próprio serviço, porque é proibido. Mas eu tenho autorização para divulgar os serviços de outros colegas, como, por exemplo, eu divulgo o serviço do Dr. Jefferson Leite, que é um excelente advogado, tributarista, especialista em licitação, e tenho também o Dr. Edmar Ribeiro, que é um excelente advogado, especialista em direito do consumidor e em direito público. Então, gente, são advogados excelentes que eu particularmente indicaria. Então, prosseguindo. E tem também no direito previdenciário a doutora Gilmara Medeiros, que é a melhor advogada do planeta. Então, gente, o que acontece? Vamos prosseguir. Qual a ação cabível? Primeiro, se você está começando a advogar, você não vai saber dar essa resposta de bate-pronto, de ping-pong, a queima-roupa. Porque isso demanda que você escute a história da pessoa. E ela vai ouvir, ou melhor, você vai ouvir a história que ela vai contar, e vai dizer assim: doutor, aconteceu assim, 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 assado, XYZ, XPTO, pá. Você vai ouvir a história dele. Se a história tiver a ver com algum parente que foi preso que tem que tirar, é penal, é uma defesa de penal. Se for uma ação de que alguém ofendeu o outro, pode ser processo civil, uma ação indenizatória, uma ação de juizado especial, tanto civil quanto criminal. Então você vai ter que ter sensibilidade para saber, para acompanhar o caso tintim por tintim, como diziam na minha infância, paulatinamente, para e passo, pedacinho por pedacinho, para que você possa ter a melhor compreensão, de tal maneira que essa compreensão te leve a responder essa pergunta: qual a ação que cabe? Se é civil ou criminal, qual a ação no caso específico, no caso concreto, no caso em pauta, no caso em comento. E outra pergunta que é muito importante também é: quais são os documentos que cabem? Quais são os documentos que cabem? Como é que eu posso saber isso? Quando você está começando a advogar, volto a repetir, você não sabe responder essa pergunta. E se sabe, eu te dou meus parabéns, porque você fez uma boa faculdade e fez um bom estágio. Ou se não fez nenhum dos dois, você estudou muito. Então, o que eu sugiro? Eu vou te dar algumas dicas práticas. Primeiro, sempre tenha amizade de um advogado experiente que possa te socorrer, que você possa ligar e dizer: alô, doutor, neste momento venho beber na fonte da sua sabedoria e me responda a situação X. O que eu faço? O que é? Me dê a melhor resposta. Você vai utilizar esse advogado experiente como se ele fosse o ChatGPT jurídico seu. E aí você também pode fazer uso de inteligências artificiais, mas vamos desde o princípio. Utilize também o Google como base de apoio, não como resposta definitiva. Não, o Google não pode ser o seu guru e nem de ninguém, porque ele é somente um buscador, ele não é um definidor da verdade, ele não é um gerador da verdade absoluta, ele só é uma base, ele só é um banco de dados que coleta informações que vão te ilustrar o seu pensamento para que você apresente a melhor resposta, que ainda assim virá do seu cérebro. E aí sim, aí nós temos outras inteligências artificiais, como o ChatGPT, Bing, como Meta, como o Copilot, como o Grok e outros que agora eu não estou lembrando o nome. Então, gente, eu vou deixar uma tarefinha para casa, que essa tarefa eu também vou fazer e vou apresentar para vocês. Eu vou fazer uma tabelinha especificando o site da defensoria de cada estado e qual deles que vai apresentar uma lista completa de ações que são as mais repetidas, com os seus respectivos documentos necessários. Tem 2 estados que são os melhores, então eu vou te apresentar no próximo vídeo os 2 melhores estados e quais são os estados que
apresentam tal lista, tal banco de dados que contém estas informações. Que aí eu vou te dar um conselho sobre o que fazer com esses dados. Então curta, comente e compartilhe essa aula. Nós vamos prosseguir no próximo vídeo. Tá ok? Nos vemos na próxima aula. Curta, comente, compartilhe. Fui. Beijo do gordo.